Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A pandemia do coronavírus é como um dominó. Ela vem do Oriente para o Ocidente. Primeiro foi a Ásia, depois a Europa, agora as Américas, começando pelos Estados Unidos. Nova York é o epicentro da doença. A situação é cada dia mais dramática e temos bastante o que aprender com eles. E é para lá que nós vamos conversar com a médica Ana Muradas, especialista em infectologia pediátrica e que trabalha no Hospital Metropolitan de Nova York. Muito obrigado por participar do CNN Mundo. Prazer é meu estar aqui. Conta pra gente o que a senhora tem visto em Nova York nos hospitais. A realidade aqui tem sido triste, tem sido difícil. Nova York nunca ficou tão vazia como tem estado nesses dias, as ruas estão vazias, mas os hospitais têm estado cheios. A pediatria, que é a área que eu trabalho, não tem tido muito movimento, porque as pessoas estão ficando em casa, mas a parte adulta tem sido realmente chocante a situação. E a senhora tem participado da triagem também dos adultos, tem ajudado nessa área também? Sim, eles têm solicitado ajuda de várias áreas, porque muitos profissionais são necessários nesse momento. Então, mesmo estando na pediatria, a gente vai, de vez em quando, ajuda na parte de triagem dos adultos, usando toda a paramentação necessária, toda a proteção, e são muitas pessoas, muita gente buscando auxílio, buscando ajuda, buscando informação, e muita gente doente de verdade. E como é que essas pessoas chegam, tem essa triagem, aí os médicos vão ver os sintomas, etc. Tem teste suficiente para todo mundo? Como é que está sendo essa dinâmica? Exato. Cada dia tem sido diferente. O sistema de saúde tem se adequado conforme o movimento, conforme a necessidade tem surgido. Mas, atualmente, os hospitais têm tido uma linha telefônica que as pessoas podem contactar para informações. E existem áreas de triagem no hospital. A pessoa chega com sintomas, chega falando dos seus sintomas, e são avaliadas por se estão estáveis, mesmo doentes, elas são enviadas para casa para ficar isoladas em casa. Se estão instáveis, mostrando sinais de desconforto respiratório ou gravidade da enfermidade, são avaliadas na emergência, mais especificamente, exames são feitos, e aí são internadas no hospital, internadas na UTI, conforme a necessidade da segunda avaliação. Existem leitos suficientes, existem respiradores suficientes, equipamento de proteção? Como é que está essa questão? A cidade não estava preparada para uma epidemia desse jeito, né? Eu acho até que é complicado você imaginar um nível de epidemia desse jeito e preparar leitos antecipadamente. Então, o que o governo tem feito é providenciar às pressas leitos, seja áreas de hospitais que estão sendo transformadas em áreas de CTI. No meu hospital mesmo, algumas áreas que não eram CTI agora são CTI, áreas hospitalares que estavam menos ativas estão sendo ativadas. Eles estão providenciando áreas públicas também, colocando leitos hospitalares em áreas públicas. Então, eles aumentaram o número de leitos, e os profissionais de saúde têm que se explicar para dar conta do recado. Em relação a equipamento de proteção, houve uma fase que a gente estava mais restrito, agora a gente está tendo um pouco mais acesso, mas está reutilizando. Por exemplo, a máscara N95, aquela máscara especial, é uma por semana e tem que usar ela para não estragar a semana inteira. Essa é a realidade mesmo. E como está a parte psicológica sua e dos seus colegas diante desse inimigo invisível e dessas condições de trabalho que não são as ideais? O inimigo é invisível, mas as pessoas muito enfermas são bem reais na nossa frente. As pessoas jovens, intubadas, indo para a CTI, o conforto respiratório é triste de ver. Então, os hospitais têm providenciado um apoio psicológico, uma linha para se ligar. O mais importante agora, os familiares, os contatos que a gente tem, mesmo que online, as conversas. Eu busco muito adulto, que é a minha força nesses momentos, mas está todo mundo assim, estressado, cansado. Essa é a característica principal que eu tenho ouvido, não só minha, mas os colegas. Cansaço, estresse, o sentimento geral.
Doutora Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento aqui no CNN Mundo e continue bem, então. Está com a gente também a nossa correspondente em Nova York, Luísa Duarte. Luísa, como é que as autoridades, tanto municipais de Nova York, quanto do estado de Nova York e até o presidente Trump estão interagindo e lidando com essa situação? Seja muito bem-vinda ao CNN Mundo, Luísa. Olá, Lorival, um prazer participar do CNN Mundo. Olha, essa semana o presidente Donald Trump, presidente americano, mudou um pouco o seu discurso, foi confrontado com as análises, as projeções dos modelos científicos sobre o avanço do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Os números cresceram muito rápido. O primeiro caso registrado em Nova York foi no dia 1º de março. E em um mês, a gente se aproxima agora de 100 mil casos confirmados no estado que é o mais afetado do país. Então, diante desse modelo científico, o tom mudou bastante essa semana. Ele desistiu daquela abertura na Páscoa e defendeu, então, mais 30 dias de política de isolamento, de distanciamento social aqui nos Estados Unidos. E agora nós temos quase 96% dos Estados Unidos, da população americana, fazendo quarentena ou em diferentes níveis, mas de toda forma com a ordem de ficar em casa. Aqui em Nova York, a gente está mais ou menos desde a segunda metade de março, um gradativo fechamento da cidade. A cidade hoje está completamente paralisada, acho que a gente pode dizer isso tranquilamente, já que nada está funcionando, só os serviços essenciais. As escolas devem ficar fechadas ainda por mais tempo e a gente não tem, na verdade, uma data para essa ordem de ficar em casa ser suspensa. Então, os estados se mobilizaram primeiro, aplicando essas medidas de isolamento, e a coisa foi se estendendo aos poucos conforme os números, conforme os testes foram trazendo as evidências da amplitude do contágio. Outros estados foram tomando medidas de restrição de circulação e de fechamento de comércio, de empresas, etc., para que as pessoas fiquem em casa e o contágio seja contido. A situação de Nova York é bastante séria, bastante grave. A gente tem todas as informações da rede do sistema de saúde se aproximando da saturação, o limite que o prefeito de Nova York tinha sinalizado seria que eles têm capacidade de operar até o 5 de abril, que se aproxima bastante, e a partir de lá seria totalmente fora da capacidade do sistema de saúde aqui. Por isso, os pedidos de recursos federais foram multiplicados. A Guarda Nacional foi mobilizada, tem 10 mil homens da Guarda Nacional americana ajudando nessa contenção, nessa situação de crise. O discurso das autoridades locais é de combate de uma guerra, de uma situação de guerra. Os nova-iorquinos estão cooperando ou eles estão sendo obrigados a ficar em casa? Pode falar numa grande adesão da política de isolamento por aqui. É claro que a gente ainda vê algumas pessoas na rua, principalmente nos parques. Teve um grande debate sobre fechar ou não fechar os parques. Eles fecharam agora os playgrounds, os espaços, pracinhas para criança. Foi um anúncio feito essa semana, até então estava aberto. Ainda é possível sair para correr ou sair sozinho, mas é vivamente desaconselhado cada vez mais. É difícil conforme a primavera se aproxima, né? Depois dos longos meses do inverno, e a cidade começa a florir, os dias de sol, as temperaturas subindo, e a gente consegue notar já uma certa impaciência dos nova-iorquinos em sair de casa, em dar uma volta, mas os números são bastante assustadores aqui para a cidade. A projeção do estado fala em até 16 mil mortos até julho. A gente tem todas as informações sobre necrotérios móveis sendo enviados para cá. Notícias muito, muito tristes e que acho que assustam e mobilizam bastante os nova-iorquinos, mesmo os que estão tentados pelas flores e pelo sol. Lorival. Luísa, e as relações entre o governador Andrew Cuomo e o presidente Trump, como é que estão? Eu sei que mudam, mas neste momento como é que estão? Olha, Andrew Cuomo
acabou se destacando bastante com a gestão da crise aqui em Nova York, e repito que é o estado de longe mais afetado dos Estados Unidos pelo coronavírus. Então teve muito destaque, muita atenção em torno do trabalho que ele está fazendo aqui, até para servir de exemplo para outros estados que vão entrar em situação de crise provavelmente muito em breve. Então teve muita atenção em torno do Andrew Cuomo, que acabou se destacando dentro do Partido Democrata comparado a Joe Biden e Bernie Sanders. O Andrew Cuomo hoje acabou se tornando a grande figura de destaque do partido, embora ele não seja candidato à presidência. Ele tem um atrito claro com o presidente americano Donald Trump, republicano, mas eles trocaram algumas farpas, um pedido, algumas brigas por equipamento, né? A grande briga do governo do estado de Nova York é que aqui a situação é de crise e que essa divisão dos recursos federais elas não pode ser feita por igual. O que eles alegam é que eles querem receber esses equipamentos, os equipamentos de proteção, os respiradores, aqui primeiro, e que ele se compromete a depois transferir esse material e também os profissionais para outros estados que entrem em crise depois. Esse é o argumento do Andrew Cuomo, enquanto o governo federal tenta atender outros estados também que têm demandas. Então, uma grande briga por material e por recursos, né? Recursos materiais e profissionais e verba. Ele não ficou muito satisfeito com o pacote de ajuda, com o que Nova York recebeu do pacote de ajuda de combate ao coronavírus. E, claro, tem divergências políticas, mas já se agradeceram várias vezes. Ele agradeceu o envio do navio hospital para cá, o envio de tropas do Exército para montar os hospitais de campanha, não de tropas, mas profissionais do Exército, profissionais médicos para montar esses hospitais de campanha. Então, se agradecendo, ele reconhece que precisa da ajuda federal e tenta fazer essa negociação da melhor forma, mas, é claro, há um atrito e acho que Donald Trump também não deve ter ficado muito satisfeito com a evidência ou a popularidade crescente do governador de Nova York diante dessa gestão de crise. Enquanto um vem sendo criticado, o outro vem sendo, de certa forma, aplaudido, não que não tenha nada a ser dito contra a gestão de Andrew Cuomo, mas num plano geral, a popularidade dele está em ascensão por aqui. Tá aí uma descrição muito completa da nossa Luísa Duarte, de Nova York. Muito obrigado, Luísa. E o presidente Trump tem feito idas e vindas. Uma hora ele menospreza a ameaça, outra hora ele leva a sério, impõe duras medidas. De um lado está a economia, de outro a saúde e, no meio, as eleições deste ano. Quem vai nos ajudar a analisar as oscilações de Trump é o Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Eurasia Group em Washington. Christopher, muito obrigado por participar do CNN Mundo. E quais são os cálculos políticos que o presidente Trump tem na mente neste momento? Olha, eu acho que o cálculo político do presidente Trump teve indas e vindas. No início da crise, ele estava muito mais preocupado com a repercussão econômica dessa pandemia e a possibilidade da economia parar. Então, ele sempre agiu e deu declarações públicas para tentar menosprezar o tamanho da crise, tentando evitar um pânico na população que poderia levar a um tranco na economia. Ao ponto que ele menosprezava a pandemia, enquanto a sua equipe mais técnica e médica no CDC estava dando uma mensagem mais alarmante. Aí nós vimos que o presidente mudou de postura. Ele, de fato, começou a endossar as recomendações da equipe médica dele, do CDC. Ele tomou medidas mais dramáticas, né? E, de fato, ele foi recompensado perante a opinião pública por essa mudança de postura. Aí ele novamente flertou com a possibilidade de fazer uma abertura e voltou atrás rapidamente. O que isso sugere é que o presidente Trump está com um olho muito agudo nas pesquisas de opinião que estão dando grande apoio para essas medidas de isolamento social e o chamado lockdown. Pré-candidatos democratas desapareceram, né? O Joe Biden, o Bernie Sanders, a vida não está nada fácil para eles e é o Andrew Cuomo que está se destacando mais. Como que você vê o impacto dessa pandemia sobre essa corrida eleitoral americana?
Olha, eu acho que em uma primeira instância, que a gente está vendo isso não só nos Estados Unidos, mas também em vários países, a resposta da opinião pública para lideranças que assumam e adotam medidas fortes de isolamento social, de fechamento de negócios não essenciais, para reagir a essa pandemia, estão sendo beneficiados. É como se o público enxerga essa crise como sendo uma guerra. E em vários países, os índices de aprovação dos governantes estão subindo bastante. Nos Estados Unidos, a subida do Donald Trump nos seus índices de aprovação não é tão grande quanto a gente está vendo em outros países como Itália, como França ou como Coreia do Sul. Mas ainda assim, é um aumento na aprovação do presidente. Em momentos de crise aguda como essa, é natural que partidos de oposição tenham um papel de menor destaque, porque toda a atenção é voltada para o executivo que está liderando no combate a essa crise, seja o governo federal ou seja os governos estaduais. Então, em termos táticos, é natural que o Joe Biden tenha um protagonismo um pouco menor, até porque, se ele agisse de uma forma mais pública, ele poderia ser caracterizado como jogando um jogo partidário, e não ia ser bem visto perante a opinião pública. Então, acho que em todos os países a oposição, nesse momento, entra em segundo plano, né? A grande pergunta para a eleição presidencial é se esse aumento de aprovação do presidente Trump perdura até novembro, em um contexto de uma recessão profunda e desemprego muito alto. Exatamente. Nas 2 últimas semanas somam 10 milhões de pedidos de seguro-desemprego e a economia era um grande trunfo para o presidente Trump, estava num voo de cruzeiro com emprego pleno, né, tecnicamente. Essa é a questão, né, Christopher? O que vai acontecer com a economia é difícil saber realmente esse ano, né? Eu acho razoável pressupor que nós vamos entrar numa recessão profunda nos Estados Unidos. A gente olha as projeções no mercado financeiro sobre onde é que vai estar a taxa de desemprego no segundo semestre desse ano, deve estar bem em 2 dígitos, chegando a 14, 17 pontos percentuais. Então, nós vamos ter uma recessão profunda. A grande pergunta, como o eleitor vai interpretar essa recessão, se vai colocar a culpabilidade na Casa Branca e no governante, ou vai enxergar essa crise econômica como sendo fruto de um fator exógeno, externo, com o qual o governante não tem culpa? Essa é a grande pergunta. Então, se o presidente Trump consegue sair bem avaliado no manejo da crise, a nossa avaliação é que ele ainda pode permanecer ligeiramente favorito para ganhar a reeleição. Mas deve ser muito apertado essa disputa. Um fator exógeno e um fator chinês, né? No certo sentido, isso retribui ao presidente Trump as queixas todas que ele fez à globalização e contra a China, né? E ele tem explorado isso, né, Christopher? A exploração política tem ocorrido não só nos Estados Unidos, mas também na China, né? Então, isso casa muito bem com a narrativa dele contra a imigração externa. Então, ele está caracterizando isso como uma doença externa, uma doença chinesa. Então, politicamente, isso joga bem perante as suas bases. Então, o presidente Trump, eu diria, ele ainda está numa posição vantajosa. Qualquer presidente com uma taxa de aprovação acima de 40%, geralmente é favorito para ganhar uma reeleição. Hoje ele está com uma taxa de aprovação de 47%, 48%. Né? O seu mais alto índice de aprovação de governo desde que ele assumiu a Casa Branca. Christopher Garman, do Eurasia Group, muito obrigado por participar do CNN Mundo de Washington. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, Olival. Obrigado. Este foi o CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.